Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, aqui da parte de análise técnica, mais uma pergunta. Aqui voltada à parte de metrologia, análise de ajuste, O mecânico de manutenção necessita executar o ajuste de uma bucha para montagem em um eixo conforme tolerância indicada no desenho abaixo. Então aqui a gente tem a representação gráfica, dos elementos de montagem, e aqui a gente tem a tabela referente ao fragmento, um fragmento referente à tabela de ajuste, o qual está associada aos tipos de ajustes aqui, tanto do eixo como da bucha. Beleza. Qual o valor da folga máxima entre as duas peças? Isso é bem interessante porque é o valor da folga máxima permissível. Quando a gente, no caso a pergunta, qual o valor da folga máxima entre as duas peças, a gente tem que entender que quando a peça é fabricada, ela vai ficar com um valor real, um valor final. Ela pode ter até algum erro geométrico, ter ovalização, outras características, mas ela vai ter de fato um valor final, e o que se espera é que a indicação, aqui no caso da tolerância de ajuste, tomando como base afastamento mínimo e máximo, que o valor final ele esteja dentro dessa faixa para que ele seja apto, ou seja, a peça esteja boa ali para uso. E aí, no caso, a análise da pergunta é, com base nessa interpretação, qual é a folga máxima permissível, entre a montagem da bucha e do eixo. E aí o que acontece? Na análise aqui das tolerâncias de ajuste, aqui a gente tem o 20H7, letra maiúscula aqui indicando furo, e o afastamento máximo dele é de mais 0,021, mais 0,021, o afastamento máximo, ou seja, do furo. E aqui referente ao eixo, o afastamento mínimo está aqui indicado, menos 0,004. E por que eu destaquei o máximo do furo e o mínimo do eixo? Porque no caso, o valor da folga máxima é justamente a soma desses valores de forma algébrica, ou seja, sem levar em consideração ali a questão do sinal. Por quê? Se a gente vai ter ali linhas de ajuste, eu vou ter um desvio aqui positivo de mais 0,021, e a gente vai ter esse desvio aqui de menos 0,004. Então a soma desses elementos aqui vai me dar uma distância máxima, que nesse caso aqui representa a folga máxima. Então, a folga máxima, nesse caso, seria de 25 milésimos entre o eixo e a bucha. De onde é que veio esse valor? É só somar 21 milésimos, que está aqui indicado, mais 4 milésimos. Então, vai dar essa folga máxima de 25 milésimos. Vamos ver aqui as alternativas. Então, está aqui, a alternativa D, a alternativa correta. Qual é o valor da folga máxima permissível entre as duas peças? 25 milésimos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição relógio comparador, instrumento aí tão comum aí no dia a dia das oficinas mecânicas, que trabalham com projetos que necessitam normalmente um pouco mais de precisão. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é esse instrumento. O primeiro ponto é o seguinte: o relógio comparador, por mais que ele tenha um mostrador, como vocês podem estar observando aqui, ele tem uma característica importante, que é justamente o tipo de medição. A gente já falou sobre os três tipos de medição: medição direta, por comparação e substituição, e nesse caso ele é um tipo de medição por comparação. Então, esse tipo de instrumento aqui, ele tem uma precisão maior do que esses instrumentos de medição direta, já que ele vai comparar um padrão em relação a um novo objeto que necessita ter a medida ali conforme a indicação do padrão. Então ele tem essa característica. Então o relógio comparador ele funciona internamente com uma cremalheira, o qual está ligado diretamente à haste de contato dele, que é essa haste aqui. Então essa haste aqui ela sobe e desce, e à medida que ela sobe ou desce, esse ponteiro vai girar para o sentido horário ou anti-horário, porque justamente ele vai estar aqui ligado com uma pequena engrenagem que vai ser acionada pela cremalheira
dessa haste, né? Então ele vai dar esse princípio de subir ou descer, né? E aí ele vai ter um princípio de movimento que vai estar indicando com base no relógio, no mostrador dele, né, os valores desse deslocamento, né, onde cada divisão vai ter um valor específico, né? Aqui tem a indicação desse relógio comparador que está indicando que tem cada divisão corresponde a 1 micrômetro, né? Então você pode ter uma relação de 1 centésimo, de 1 décimo. Então é importante ficar atento com essa informação do mostrador do relógio comparador, né? Então saber quanto cada divisão equivale, né? Então um detalhe importante também dos relógios comparadores é que para que ele venha funcionar corretamente é importante que ele tenha uma pré-carga, né? Ou seja, que ele venha a entrar em contato com determinado elemento, né? E quando ele entrar em contato com aquele elemento ali, você pode justamente estar zerando, né, a referência dele, já que o visor dele você consegue girar, né? Então você tem como zerar e dar pré-carga nele. Aí você pergunta, por que tem que dar essa pré-carga? Ou seja, pressionar ele em um determinado elemento. Como ele vai trabalhar justamente com análise normalmente linear, né? Ou seja, você vai estar deslocando ele sobre um elemento, então se você não colocar a pré-carga nele, o que pode ocorrer, né, de você deixar ele próximo, né, de uma superfície, e quando for deslocar aquela superfície ali ela pode estar em ângulo, e aquele elemento que estava tocando na peça, ele não tocar. Então se ele não tocar na peça, ele não vai ter como realizar nenhuma medida, né? Então quando você coloca pré-carga nele, é justamente para que a haste ela continue em contato com a superfície. Obviamente, se o elemento estiver muito inclinado, vai chegar um ponto que ele não vai tocar mais na peça, né? Então é importante, dependendo da condição do desalinhamento, fazer um alinhamento prévio, né? Mesmo sem o relógio estar tocando na peça, apenas no visual, né? O qual você, exemplo, pode estar tomando como base, supondo aqui a haste, né? E aqui está o elemento, ele está bem inclinado, e aí você passa a haste mesmo sem tocar nele, tentando manter a mesma distância, né, do início para o fim, né? Então, se você conseguir manter essa mesma distância, dificilmente ele vai ter uma oscilação angular tão grande, né? Então, aí você vai conseguir dar a pré-carga no relógio e fazer esse deslocamento mais tranquilo, né, sem correr o risco de chegar a um determinado ponto e ele não ter mais contato com a peça, né? Ou um valor também que ele venha ter contato com a peça, mas que ultrapasse o deslocamento limite dele, né? Então é importante ficar atento com isso, né? A gente vai ter outros vídeos falando sobre relógio comparador, falando sobre questão das medidas dele, mas observando aqui essa imagem, aqui no mostrador, o que é que ele está indicando? Esse mostrador pequeno aqui, ele indica justamente as voltas, né? Ou seja, a quantidade de voltas que a haste do relógio ela já proporcionou internamente lá ao mecanismo dele, né? Então, exemplo, vamos supor aqui que cada divisão dessa aí corresponda a 1 décimo de milímetro, né? Então, se cada divisão corresponde a 1 décimo, e aqui no caso, se você observar do 0 para o 10, tiver 10 divisões, então a gente vai ter do 0 para o 10 1 milímetro, né? Então, se você for observar, até fechar todo o mostrador dele, a gente teria aí 10 milímetros. Ou se no caso fosse 1 centésimo, né? Então do 0 para o 10 você teria 1 décimo, né? Então dando uma volta completa você teria 1 milímetro, né? Isso tudo com base na aproximação indicada de cada relógio comparador. Então nesse caso aqui, o que é que ele está indicando? Aqui a gente tem a indicação que ele já teve do 0 para o 7, né? O 7 está aqui nessa indicação aqui, então ele já ultrapassou 7 milímetros, né? Ou seja, ele já deu 7 voltas, né? Aqui supondo que seja 1 décimo, né? Então ele já deu 7 voltas, já passou aqui da metade também, né? Observa que tem um tracinho aqui menor, ele já ultrapassou também, então na verdade aqui ele já tem 7,50 milímetros, e aí agora é só somar com a coincidência do mostrador principal. Então você vai observar aqui que ele já passou do 60, do 70 e está coincidindo no 71. Na verdade, como ele está indicando que já passou da metade, então do 50 para o 71 ele tem 0,21.
né? Então, somando, né, vai dar justamente o valor que está aqui indicado, que é 7,71 milímetros, né? Então, ele fez a medição da base 0, ou seja, de um ponto 0, até esse ponto aqui indicado, e ele teve o deslocamento aqui de 7,71 milímetros, né? Então, o relógio comparador ele te dá essa possibilidade. A gente vai mostrar futuramente, né, outras aulas falando especificamente só sobre leitura do relógio comparador, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!